Sejam muito bem-vindos ao videocast A Recepção. Eu me chamo Natália Guimarães e estou aqui para mais um episódio, onde nós iremos tratar sobre vida devocional. Nós iremos comentar um pouco sobre como é liderar adolescentes. Pois é, você que tem um ministério, que tem um chamado para cuidar de adolescentes, não pode perder esse episódio. A minha convidada é especialíssima nisso, já trabalha com adolescente há muitos anos, então eu quero te chamar. Sente aí onde você estiver, preste atenção, porque começa agora o nosso episódio do videocast A Recepção. Solta a vinheta. Vamos começar? Eu estou aqui com a minha convidada especialíssima, Carol. Ela que é a esposa de Gessé, nosso tecladista lá da nossa igreja, mãe de Olivia, minha Oli, que eu tanto amo. E ela ama comida japonesa. É aracajuana raiz, secretária executiva com mestrado em administração e pós-graduada em teologia bíblica, gente. É muita coisa, viu? Pelo Centro Presbiteriano André Jumper. Carol, tudo bem com você? Como você está, Carol? Oi, Nath, tudo bem? Ela começou aqui dizendo que estava nervosa. Todo mundo fica nervoso quando vai entrevistar, né? Mas já já passa, gente. Vai ser igual a Meet, né? Aos poucos, amiga, você vai se soltando, pode se sentir à vontade. Obrigada. Carol, ela trabalha com adolescente, já tem 6 anos. E aí, mas primeiro eu queria conversar com você, amiga, como foi sua vida, assim, eu sei que você cresceu em um lar cristão, a mãe de Carol é uma pessoa que eu também gosto muito, Dona Edinalva, um beijo para você, Dona Edinalva, tenho certeza que você vai ver este vídeo, porque a senhora, Dona Edinalva, ela é, meu Deus, a melhor pessoa para curtir o vídeo dos filhos, ela fica felizona quando vê Marquinho, vê Marcela, vê Carol, acho que é um orgulho total dela, Mãe né? coruja, né? Mãe corujona e uma amiga super maravilhosa lá da nossa igreja. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua vida cristã, como foi crescer em um lar cristão, e aproveite, você pode falar junto com isso sobre o seu versículo predileto, que está lá em Romanos 15:4. Então, boa noite, Nath. Boa noite. Obrigada, viu, pelo convite. Você foi a segunda pessoa que eu pensei. Então, ó, tá vendo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de fazer parte desse projeto. É uma bênção demais. Amém. A gente usa a rede social para tanta coisa, né? Para mostrar a nossa própria vida. E eu acho que a gente precisa mesmo usar mais para o reino e para a glória de Deus. Então, esse projeto é show de bola. Massa Que bom, demais. graças a Deus. Espero que você goste dessa nossa entrevista. Então, vamos lá, vai ser bom. Vai ser bênção. Um pouquinho sobre a minha vida, né? Sim, Carol. Como foi crescer num lar cristão, né? Então, crescer num lar cristão, assim, é um privilégio, né? Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a mais velha, e nós, desde bem novinhos mesmo, nossa mãe, né, leva a gente para a igreja e tal. Meus pais se divorciaram. Nós éramos muito novos, né? Meu pai não era cristão, mas apesar disso, a minha mãe sempre se manteve firme em nos levar para a igreja, em criar a gente nos caminhos do Senhor, fazer culto doméstico, e tudo isso com certeza fez muita diferença na nossa formação. Eu converso com Marcela, assim, que inclusive as pessoas muitas vezes chegam para a manhã e dizem, é uma bênção, seus filhos estão todos na igreja e tal. E eu digo, Marcela, mas assim, só ela sabe, né? Tudo que ela investiu, a gente sabe que é o Senhor que faz a obra, sim, né? Mas nós temos o nosso papel de investir, né, nos nossos filhos. E eu lembro muito, assim, Nath, minha mãe, num domingo, assim, com 3 crianças, sem carro, morando longe da igreja, sabe? Indo para ponto de ônibus, pegar ônibus ou esperar uma carona para a gente ir para a escola dominical. E investimento, às vezes, né, amiga? Um investimento, assim. E às vezes eu paro para pensar, Senhor, se fosse nossa geração, nós hoje será Deus. Que, né? Quem será que faria isso? Será que eu faria isso? Então, eu agradeço muito, assim. Privilégio, né, amiga? Um privilégio. Foi um privilégio. E toda a nossa vida, né? Toda a minha vida passei na igreja. Tive fases e momentos que mesmo na igreja eu me afastei um pouco mais, né? A adolescência. Escolhi amizades que não foram amizades que me edificaram e tal, mas mesmo nesses momentos, assim, minha mãe sempre, né,
me puxando de volta, me puxando de volta. E então eu agradeço muito mesmo a Deus por essa oportunidade, esse privilégio. E é isso. Fiz a minha profissão de fé acho que com uns 14 anos, mais ou menos. Não, Dona Edinalva, acho que hoje ela deve ver, né, os filhos todos, acho que ela deve falar, agora eu estou colhendo os frutos, e ela colhe, viu, porque ela viaja. Vocês sabem que Marcela e Marquinhos moram em São Paulo, então assim, ela tem duas vidas. Ela tem São Paulo e tem Aracaju, e eu sempre olho para ela e abraço ela, e vejo como que ela é feliz por ela estar colhendo os frutos, e hoje já tem os netos. Então, eu acho que é um processo, realmente, nos dias de hoje, acho que não seria tão fácil, porque, na verdade, nada é fácil, mas o dedicar, né, dos pais em tentar inserir os filhos, o filho querendo ou não, na vida cristã, indo à igreja, eu acho que vocês são um exemplo, né? Porque, gente, ônibus cá entre nós, eu já andei muito de ônibus. Cara, é muito difícil o ônibus. Você pode ter o seu horário, mas o ônibus destrói todos os seus horários. Então, você imagina, com 3 crianças. Na época que não tinha Uber, né? Então, nada, amiga. Não era assim era tão ônibus fácil. E ponto final. Se não tivesse ônibus, ia a pé, senão não ia. Exatamente. Amiga, e o que você gosta muito do versículo lá em Romanos 15:4, eu vou ler aqui, aí você poderia falar um pouco quando foi que esse versículo fez tanto sentido assim. Claro que toda a Bíblia, como você disse, né, tem um sentido grande na sua vida, mas o versículo, eu queria depois que você falasse um pouco sobre isso, baseado na sua história de vida cristã. Tá lá, gente, é Romanos 15:4. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, esse versículo, assim, é difícil a gente escolher um versículo específico, sim, né? Muito difícil, mas sempre tem aquele que, caraca, isso aqui... E esse versículo é um versículo que eu gosto muito e me chama a atenção, porque ele fala que tudo que foi escrito para nós, né? Então, esse processo, por isso quando você me perguntou, você gostaria de falar do quê? Eu disse, estudo bíblico, porque quando eu comecei a olhar para a Bíblia e perceber que ela era para mim, né, para eu estudar, que eu não precisava esperar ouvir uma pregação na igreja, embora seja importante, né? Mas assim, faz parte, né, do processo, mas assim, eu não preciso esperar só isso, né, para Deus falar comigo. Ele já me entregou tudo. Então, é para mim, a Escritura é para mim. Então, quando eu comecei a entender isso, é como se tivesse, assim, acendido uma luzinha, sabe? Então, eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar. Eu não preciso esperar apenas chegar o domingo para ouvir o pastor falar, para ouvir o professor da EBD falar. Eu posso buscar, né? Eu posso cavar e ir mais fundo. E é isso. A gente estuda, não é para necessariamente, né? Não é necessariamente para ensinar pastor para pregar, mas a gente estuda porque a Escritura foi escrita para nós, né? Para nossa consolação, para nossa edificação. E foi, amiga, e foi a partir disso, assim, acho que esse versículo fala também da parte que a gente, cara, a paciência, porque assim, quando você lê a Bíblia, você tem que ter um entendimento, você tem que ter sabedoria, porque às vezes a gente lê e não entende nada. Não é igual aqueles crentes do passado que pega a Bíblia, hoje Jesus quer falar o que comigo, pá? Ainda que onde no vale da sombra... Não é isso, gente, né? A paciência, acho que Deus fala, acho que é o que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 3:16-17, que a Bíblia é para compreensão, né? Para que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu queria que você falasse um pouco quando que essa sua paciência, vamos entrar agora, pegar a palavra paciência, entrar para o ramo da adolescência. Trazer um pouco aquilo que você começou a enxergar e falar, cara, isso é um dom para mim, eu acho que eu vou servir a Deus nesse caminho, porque eu fui adolescente, todos nós fomos adolescentes. Já estamos há quase, amiga, aí, né? Não precisa saber das idades, né? E a gente sabe bem como a vida do adolescente é estranha. E hoje em dia, então. Então, aí, junto com isso, eu vou logo fazer uma pergunta que é baseado nisso. Como foi o início do trabalho com adolescentes e qual a maior dificuldade? Então, você vai falar como que Deus te chamou e depois você já vai responder essa perguntinha que foi lá do Instagram. Certo. Então, tudo começou quando eu comecei a estudar no mestrado. Eu estava fazendo mestrado acadêmico e aí eu percebi que eu gostava desse negócio de ensinar, né? Como o mestrado era acadêmico, então tinha um viés muito puxado assim para o ensino. E eu gostava de ensinar, de apresentar trabalho.
E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vou investir nisso. Mas eu pensava em investir nisso na vida profissional, assim, né? Eu acho que eu vou seguir nisso para ver se eu consigo, né, ensinar, ser professora, sei lá. Mas aí, coincidentemente, nesse mesmo período, lá na igreja, surgiu uma vaga, digamos assim, né? Saiu um Saiu um edital. edital. Carol conseguiu a vaga. Não, é que assim, a classe de adolescentes já existia, a UPA já existia, com Marcela, que é minha irmã, e Misael, né, o marido dela, e Marcos Pavione. Então, eles três eram os professores da classe. E aí, os adolescentes começaram a crescer, fazer 18, 19 anos. E aí, Marcos disse, não, então eu vou criar a classe de jovens e vou dar aula na classe de jovens. E aí, Marcos saiu da classe de adolescentes para de jovens e ficou só Marcela e Misael na classe de adolescentes. E foi aí quando o Espírito Santo, que já estava me incomodando para servir mais na obra, né, na igreja, trabalhar mais, eu já estava sentindo esse incômodo, mas eu ficava, Senhor, no quê, né? Eu fazia algumas coisas assim pontualmente que me pediam, mas não era nada que eu ainda tinha assim, gostado tanto, né, a ponto de continuar, de desenvolver. E aí, quando o Marco saiu, eu disse, não, eu acho que eu vou falar com o pastor para ver se dá certo, dar aula para os adolescentes. E aí eu falei com ele e ele topou. Eu achava que ele, né, ia dizer não, que não ia. Logo, o pastor Eduardo ia dizer não. Mas aí ele topou e eu disse, eita, então vamos, né? E aí comecei devagarzinho, primeiro, né, assistindo as aulas de Marcela, de Misael, de Marcos. E comecei devagarzinho nesse processo e realmente fui cada vez mais me comprometendo. Assim, foi algo natural, digamos assim, né? Não foi uma coisa que, tipo, eu tive um sonho, eu acordei um belo dia, né? Tipo, o Senhor me chamou. Uhum. Não, assim, o Espírito Santo já estava me incomodando, né? Você precisa sair da sua zona de conforto, né? Você precisa fazer alguma coisa. E aí eu fazia uma coisa aqui, fazia uma coisa ali, e chegou esse momento de entrar nessa vida aí dos adolescentes, e eu fui vendo que o Senhor estava sempre me direcionando para continuar, para fazer algo mais, para ir tentando enfim, melhorar, né? Eu mesmo melhorar também. E foi isso, foi mais ou menos isso. E, na verdade, Carol, ela sempre foi uma pessoa muito mansa e meia no falar. Então, eu acho que Carol, ela conseguiu ter êxito por causa disso, amiga. Você sabe, né? Você sabe que eu sou 100% agitada. Sim. E aí, tipo assim, um pai chegar para uma Natália falar, não, porque meu filho diga, o quê? Eu ia, sabe assim, perder as estribeiras. E Carol, ela sempre foi lá, vamos conversar. Eu sempre vi Carol marcando encontro com os pais, para poder conversar. Vários pais, né, sempre tem, Carol, me ajude. Isso. Então, eu acho que isso foi um processo também de reconhecimento, né? Você foi entendendo, olha, eu estou tendo a mansidão, Deus está me dando a sabedoria, então esse é o caminho que eu vou poder andar. E isso foi aos poucos mesmo que foi acontecendo e Deus foi direcionando assim de forma muito natural. Direcionando. Amiga, e como foi assim esse processo? Tipo, você foi, e aí o pastor Eduardo disse sim, você conseguiu a vaga, passou no edital, e aí? A vida de líder de adolescente. Porque eu lembro que na época não tinha tanto, né? Você ainda era grãozinho de areia, você e Marcela trabalhavam ali arduamente. Na época tinham poucos, várias vezes a gente dava aula e às vezes fazia programação no sábado com 2 adolescentes. Eu lembro. Então, assim, hoje já temos mais, pela graça de Deus. Nossa, mãe, tem muito hoje. Cara, hoje tem mais de 20. Tem por aí, quase, uns 15 a 20. Por aí. Mas, assim, e aí foi de forma natural acontecendo. A gente marcava os encontros nos sábados, e aí a gente ia sempre pensando, não, a gente pode fazer alguma coisa diferente, a gente pode fazer uma gincana, a gente pode fazer um acampamento. E aí a gente ia incrementando, né? E fazendo algumas coisas a mais. E foi justamente nesse processo também dos adolescentes que eu comecei a me interessar mais em estudar. Estudar, né? Porque para você responder eu comecei aquelas perguntas cabreiras. Isso, e eu comecei a dar aula e eu dizia, gente, essa aula aqui tá meio meia boca, né? Eu posso fazer uma coisa melhor, eu preciso estudar, eu preciso, né? E aí, dentro desse processo, foi um processo que também me ajudou a despertar nessa parte do estudo.
Então, amiga, a sua resposta pode ser que a maior dificuldade no início foi a quantidade, né? Pouca, assim. Para mim, né? Que, na verdade, Carol, às vezes a gente que é professora, né, de escola bíblica, que eu também sou, só que é de criança. E às vezes a gente acha que só porque tem 2 não vai valer a pena. Cara, insista. Carol e Marcela, eu lembro dos eventos, e eu lembro que era 2, às vezes ela falava, Nath, vamos juntar o MP para ver se dá um rebanho maior, mas assim, aqueles 2, a gente vê, né, Eva hoje, quem é Eva, a gente vê eles crescendo, e os frutos, né? Hoje, assim, claro, tudo foi o Espírito Santo, foi Deus, mas assim, se não fosse o empenho de vocês, eu acho que não tinha dado muito bem. Acho que os adolescentes iam ficar, tipo, soltos e entrar na mocidade meio que desnorteados, né? Então, eles já vieram de lá já com a carga boa, né? Carga biblicamente falando boa. Sim, amém. Eu acho que foi isso mesmo. Uma das maiores dificuldades era a quantidade, que era muito pequena. E a gente, como professor, como líder, quando a gente está à frente de algum ministério, a gente sempre tem a dificuldade do nosso próprio coração. Né? A gente Confiar, acha que, né, amiga? Confiar, a gente acha que a gente é que vai fazer pela força do nosso braço, sabe? As coisas acontecerem. E não é, né? A gente tem o nosso papel, mas é o Senhor que faz a obra. Né? Não somos nós que vamos mudar o coração do adolescente, do jovem, da criança. Né? O Senhor faz a obra, a gente precisa confiar nele. E é um processo para os adolescentes, para a gente também. Todo mundo caminha junto e cresce junto. Carol, e você acha, agora é uma pergunta minha que me veio aqui agora, você acha que a igreja contribui muito para o processo também do líder do adolescente ajudar o adolescente a crescer espiritualmente? Porque, claro, eu acho que você teve apoio, e aí entrou o pastor Danilo, que eu acho que assim foi crucial. O pastor Danilo veio querendo arregaçar as mãos, vamos embora. E eu lembro que ele te auxiliou, e eu via você brilhando. Agora eu tenho alguém. Porque Marcelinha saiu, né, que ela engravidou, teve bebê, você ficou, entre aspas, sozinha, claro que não, tinha sempre seus apoios. Sim. Mas é sempre você ter alguém. Vamos, Carol? Com certeza. Me conte aí, amiga, como foi assim, porque eu estava conversando essa semana com um casal, eles são da Batista, e aí a moça me falava da dificuldade de liderar adolescente, e ela disse, Nath, eu dei um tempo porque tem sido muito difícil. Eu disse, mulher, você não pode dar um tempo não, os adolescentes precisam de você. E ela contando, eu disse, eu vou apresentar você a Carol, mulher, porque aí você vai ver o que é tempo difícil. E aí eu queria que você contasse um pouco, amiga, que eu vou mandar esse vídeo para ela assistir. Ai, meu Deus. Então, com relação à igreja, ter o apoio da igreja é muito importante. Inclusive, quando eu planejei o primeiro Transformados, foi assim, eu estava assistindo uma conferência de adolescentes pela internet, e aí eu vi o pastor, que foi o pastor Juliano Sócio, que foi o primeiro que veio, né? Eu vi ele falando sobre adolescente, e eu disse, meu Deus, ele tem que falar isso lá na igreja para os nossos adolescentes. Aí eu pensei, eu vou falar com o pastor Edward para ver se ele aprova. E tipo, a gente tinha o quê? Se a gente tinha 10 adolescentes a gente tinha. Nem lembro, amigo, já tem tanto tempo. Gente, já estamos na quarta ou a terceira? Na quarta. Jesus, tem muito tempo já. E aí eu disse, eu vou lançar para o pastor a proposta de a gente fazer uma conferência de adolescentes. E assim, na pior das hipóteses, a gente chama os adultos para participar, né? Sei lá, dá umas 40 pessoas lá na igreja. E aí eu disse, e eu fui pensando, gente, o pastor não vai aprovar trazer um pastor de São Paulo, pagar custo e tal, para meia dúzia de adolescentes. E na hora que eu falei com ele, que eu mostrei lá o papelzinho tudo escrito, ele disse, não, minha, pode chamar. Ligue para veja se ele topa, né? Se ele topar, vamos botar para frente. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Mais uma vez a nossa confiança indo no ralo. Então assim, é fundamental a igreja apoiar, né, o trabalho, ter pessoas que se comprometam junto com você para não ficar tão pesada a carga. E aí foi que entrou o pastor Danilo. Acho que o pastor Danilo, ele tinha acabado de entrar, né? Ele foi, quando a gente estava fazendo o primeiro Transformados, ele estava chegando na igreja, coisa assim, né? Foi. E aí ele veio bem com essa visão assim para a juventude, para os jovens, para os adolescentes, e foi fundamental, é fundamental, né? Porque ele ainda apoia a gente, então esse apoio é assim, fundamental. Mas mesmo assim, mesmo com o apoio da igreja e do pastor, assim, muitas vezes a gente se sente desmotivado mesmo, sabe? Sente vontade de parar, sente, né, olha, meu Deus, isso não tá, né, não tá indo, não tá desse jeito, não tá daquele jeito.
Mas nesses momentos a gente precisa pedir ao Senhor, né, a motivação, pedir ao Senhor que relembre a gente, que relembre, eu sempre faço essa oração, Qual o Senhor, motivo, né, de estarmos à frente. isso, Senhor, me lembra novamente, né, por que eu estou aqui, porque eu faço o que eu faço, né, não é para usar, não é para mim, né, não é para a minha glória, em última instância nem é para eles, é para Deus, né, Para a glória de Deus. Para a glória de Deus em primeiro lugar, depois para abençoar os adolescentes e por aí vai. Então, assim, é um processo que a gente tem que estar o tempo todo pedindo ao Senhor que nos relembre, que nos motive, que nos dê um fôlego novo. Eu falei que a nossa confiança vai pro ralo, porque às vezes a gente tem esse pensamento de confiar na nossa carne. Sim. Não, porque eu vou, porque a gente vai fazer o evento, nós, e a gente esquece que se Deus vai permitir que aconteça. Sim. E na maioria das vezes a gente pensa com a nossa cabeça pecaminosa, nosso coração, e aí o pastor Eduardo foi lá e disse, sim, Carol. Exatamente. Aí como é que Deus... Então, são coisas assim, Carol, que eu acho a importância da comunhão e de você ver em comunidade como que você não vai... Tipo assim, a gente precisa às vezes passar por isso para a gente compreender que Deus é quem cuida, é Deus é quem manda, é Deus é quem abre as portas, é Deus é quem fecha. Então, acho que é um processo. Ou seja, foi tão bom para você quanto o Transformados foi bom para a igreja, porque eu acho que depois do Transformados, acho que o barquinho... Lembra que você disse, Nath, vamos continuar com esse barquinho na voadora, porque deu muita gente. Acho que os adolescentes abraçaram bastante essa causa, os jovens. As outras igrejas eu acho que também amaram, é tanto que todos os anos a gente tem visitantes. E o barquinho tá prosseguindo, amiga. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco, ainda baseado em adolescentes, eu queria que você chegasse num ponto, hoje, os adolescentes, eles têm... Cara, hoje o mundo é da mídia, né? A mídia que está tomando conta dos corações, infelizmente. Se a gente não vigiar, a gente vai ter muitos problemas. E aí eu queria que você falasse para mim um pouco. Tem uma pergunta aqui, posso prosseguir nela? Pode. Baseada... foi uma pergunta bem estranha, assim. Aí ela tem dito assim, tenho visto cada vez mais relatos de crimes digitais envolvendo adolescentes e jovens. Não sei se você conhece uma plataforma digital chamada Plat Discord. Não conheço. Não conhece, né? Vamos lá. Essa plataforma tem o intuito de ensinar coisas ruins e tem sido o principal meio de violência digital no momento. Como podemos ajudar esses adolescentes com esses vícios digitais? Tá, vamos lá. Eu não conheço a plataforma específica, mas a gente conhece situações e casos, né, dessas coisas que têm acontecido com adolescentes, com jovens. E é complexo, né? Muito, Carol. Eu acho que a gente poderia marcar um videocast só para falar sobre comportamento do adolescente na era digital, que foi o tema do Transformado do ano passado. Isso, né? Exatamente. É um assunto muito complexo e que, assim, não se resolve, digamos assim, somente do dia para a noite, somente na esfera da igreja. É algo que precisa, essa questão do contato da criança e do adolescente com a internet, com rede social, é algo que precisa ser do conhecimento dos pais e monitorado pelos pais. Então, se é uma família que não atenta para isso, deixa o filho muito exposto a todas essas barbaridades que a gente vê acontecendo na internet. Então, assim, é um trabalho que ele precisa ser feito conjunto. Eu sempre digo, inclusive, que o trabalho com adolescentes, ele precisa ser feito junto com os pais. Por isso eu disse, vira e mexe, né, eu faço reunião com os pais e tal. Porque a gente precisa estar em sintonia. Entender por que o adolescente reage dessa forma. Né? A gente precisa estar em sintonia. E, assim, o adolescente, diferente do jovem, por exemplo, que tem uma autonomia, né? O jovem já vem, já vai, já dirige, então ele vai para as programações sozinho. O adolescente não. O adolescente só vai se o pai levar. Né? O adolescente só vai se tiver quem leve, quem pegue. Então, se o pai não tiver comprometido junto com a gente, né, em levar o filho para as atividades da UPA, em levar o filho para a escola bíblica dominical, esse adolescente não vai. E aí abre uma brecha muito grande para tudo isso aí. Então, tem que ser um trabalho conjunto. O pai, da gente, todo mundo atento. Eu acho que adolescente, por mais que já, principalmente os mais novinhos, né, na igreja presbiteriana, a partir de 12 anos, entra na UPA, né? Mas, assim, 12 anos,
precisa de um monitoramento, né, dos pais, principalmente, porque são eles ali que vão conseguir estar observando, né, o que é que esse adolescente está fazendo, o que é que está... E aí a gente junto vai trabalhando em cima disso. A gente sempre aborda essas questões nos encontros, nas conferências, né, sobre os perigos aí, né, da era digital. Sim. Carol, então você pode dizer, também uma pergunta minha agora, você pode dizer que a maioria das vezes que os adolescentes têm algum problema assim, que transpassa, né, que você está ali cuidando, você consegue entender um pouco. Você acha que vem um pouco de casa, vem porque os pais estão deixando os adolescentes um pouco mais livres? Sabe, pode... Sim e não, por e partes. Não. Porque eu também sei que é difícil a gente ter o controle completo, Sim, né? sim. Não tem como ter o controle completo. Então, não dá para culpar 100% os pais, Sim. lógico, né? Mas, assim, precisa ter... Os pais precisam ter esse cuidado maior. Ainda assim, a gente tem consciência que eles não vão conseguir monitorar tudo, né? O adolescente, diferente da criança, que a gente consegue, né, monitorar a vida inteira de uma criança, né? A gente monitora o que ela assiste, os amiguinhos que ela vai tem. No banheiro, a gente tá ali olhando. Isso, né? Até os próprios amigos, a gente que escolhe praticamente, Sim, né? Os amigos nossos filhos criança. E o adolescente não, então ele já vai ter uma liberdade muito maior e os pais vão ter menos controle. Sim. Mas aí, ficar atento, né? Tanto os pais como a gente na igreja, e se a gente perceber que o comportamento desse adolescente tá muito diferente, tá muito difícil, chegar junto mesmo, sabe? Chegar junto e acompanhar, discipular, né? Discipular adolescente é fundamental também. Você acha também que essa causa da internet tem trazido transtornos mentais para muitos adolescentes? Totalmente. A depressão, teve uma pergunta aqui sobre a depressão, né? Como lidar com um adolescente que cada vez mais tem sintomas de depressão? Não só dos adolescentes, né? Mas eu acho que é uma coisa sim, que afeta geral, né? Os adolescentes, eles talvez sejam afetados de uma forma diferente, porque eles já nasceram nesse mundo, né? Nesse mundo de internet, diferente da gente, né? Sim. Que não nasceu, quando a gente nasceu, não tinha internet do jeito que tem hoje, Deus, né? Olhe lá. Não tinha rede social do jeito que tem hoje, e eles já nasceram nesse contexto. Então, talvez essa questão de ansiedade e depressão seja mais forte nessa nova geração por conta disso mesmo. E aí, assim, não tem para onde correr. O que os adolescentes precisam é ser apresentados ao Evangelho, né? A gente precisa apresentar o Evangelho para eles e acompanhar. Se a gente perceber que esse adolescente está muito retraído, não está se envolvendo, é tentar se aproximar. Trabalho com adolescente, ele precisa envolver relacionamento. Não é só a gente fazer programação, né? Não é só a gente montar evento. A gente precisa se relacionar com eles, conhecê-los, fazer amizade, sabe? Ganhar confiança, e é a partir daí que a gente consegue ajudar. E eu acho que você faz isso muito bem, Carol. Eu acho que vocês têm feito um papel antes, né? Hoje acho que você tem um apoio, que são os como é que fala? São os conselheiros. Os conselheiros. Mas antes você era sozinha, né? Eu sempre via você marcando para ir tomar café em algum canto, conversar. Então, eu acho que até o adolescente em si, ele pode se soltar quando tem alguém, porque às vezes ele não vai confiar nos pais, isso é bem estranho da gente ver, mas hoje é a era, né? Porque se você é filho de um pai e mãe que é da igreja, você não confiar nele, mas isso é parte da adolescência, né? E aí os adolescentes encontravam em você o quê? Uma pessoa branda que vai ali falar, não vai só julgar, porque nós pais, não é julgar, é cuidar, né? Os pais tendem a, menino, por que você fez isso? Ser um pouco mais como eu posso dizer, mais bravo, né? Isso. E aí você tinha todo aquele trabalho, 2 horas para falar uma palavra, para que não machucasse ele. Então, você acha também que esse papel de intimidade, tipo, você ir de um adolescente, eu sei que você já fez isso muitas e muitas vezes, você acha que isso também é essencial para que o adolescente tenha um pouco mais de liberdade de se soltar quando tá com várias outras pessoas, porque sempre vai ter aquele adolescente que fala pra caramba, igual eu, vai ter aquele que é bem tímido, não, amiga, você não é tímida não, mas alguém tímido,
Mas você é mais branda. Eu falo Então, menos. acho que esse papel íntimo de você marcar para sair só com um adolescente, você acha isso também essencial? Essencial, faz parte do trabalho com adolescente. A gente precisa entender isso. Hoje eu estou já com uma nova geração, vou ter que recomeçar a fazer isso, É né? verdade. Mas fazer amizade com eles é super importante. Eles precisam confiar na gente para, a partir daí, eles poderem se abrir, eles irem para as programações. Eu percebia isso. Que quanto mais, tipo, eu marcava e saía com eles e tal, quando eu chamava para os eventos, eles vinham, né? Eles participavam mais. Então, faz parte. Se for uma igreja ou um ministério que tenham muitos adolescentes, os próprios conselheiros podem se dividir, né? A gente já fez isso também lá na igreja. Oh, vamos dividir, a gente tem X adolescentes e X conselheiros. Então, eu vou acompanhar, né, fulano, cicrano, você acompanha esse, e a gente divide para todos os adolescentes terem essa, Esse esse cuidado, né? cuidado, Íntimo. exatamente, para eles serem cuidados assim, de forma mais pessoal. É super importante, faz parte. Pronto, Carol, então quer dizer que o acompanhamento então é sempre essencial. Eu queria agora que a gente entrasse para uma outra parte, que foi uma parte de um milagre que Deus fez na sua vida. Eu queria muito que você contasse isso. Por quê? Porque eu acho que muitas pessoas vão ser edificadas através desse seu testemunho. E eu queria que você contasse esse milagre, esse grande um dos, né? Porque a gente está aqui é um milagre. Sim, sim. Então, vamos lá, né? É a versão curta ou a versão Eu queria a versão completa, porém completa? compactada. Tá, vamos tentar. Eu e Jessé, a gente casou jovem, né, cedo, né? Como Sim. grande parte aí dos casais. Eu tinha 23, ele 26, 27. E lá quando eu tinha uns 26 anos, mais ou menos, a gente pensou, não, vamos aumentar a família, né? Vamos liberar aí para Deus mandar os bebês, os filhos e tal. Dar frutos. Dar frutos. E aí, eu disse, não, vai ser tranquilo, né? A gente vai liberar e rapidinho a gente vai engravidar e vai ser de boa. Mas o tempo passou, quase um ano se passou e o bebê não chegava. Então, eu acendeu aquela luzinha, né? E eu disse, não, eu vou investigar, vou fazer uns exames só para conferir se está tudo ok, se está tudo certinho. E aí eu fiz exame, já fez exame, e nessa da investigação nós descobrimos, né, e nos deparamos com o diagnóstico de infertilidade. E aí, e aí o mundo cai, né? No começo demora a cair a ficha, e quando a ficha cai, assim, some o chão, né, dos nossos pés. E quando a gente recebeu esse diagnóstico, né, o médico já disse a gente, olha, o caso de vocês é só o tratamento, né, o único tratamento que dá uma possibilidade de vocês engravidarem é a fertilização in vitro, que é também o tratamento mais caro, né, de toda essa área. E aí a gente não, então vamos precisar, né, nos organizar financeiramente e tudo mais para fazer o tratamento. E aí, no início, eu achava, não, então a gente vai fazer e vai dar tudo certo, né? Vamos conseguir de primeira. Só que aí você vai começando a pesquisar, né? A ver os próprios médicos a falarem pra gente que, olha, não há garantias, né? A medicina, ela só vai... E a gente que é cristão, a gente sabe que quem dá a vida é o Senhor, né? O Senhor. E os médicos diziam isso, olha, a medicina, ela só vai até um ponto. Né? A gente não tem garantia nenhuma que vocês vão conseguir ter filhos com o tratamento. Né? O tratamento vai aumentar um pouquinho a chance de vocês, mas não é garantido. E eu ficava, né, meu Deus, Senhor, né? E se eu não tiver filho? E todos aqueles questionamentos na mente e na cabeça. E foi um período que Deus também me ensinou que eu não precisava de filhos para ser completa, sabe? Para ser feliz. Sim. Porque muitas vezes a gente coloca toda a nossa felicidade nas bênçãos que Deus dá, né? E não no Deus da bênção. E o Senhor dizia para mim, olha, eu sou suficiente.
E a gente dizer isso Isso é muito forte, amiga. é forte. E assim, e a gente dizer isso quando a gente não está passando por uma situação de não ter o que a gente deseja, é fácil a gente dizer. Extremamente fácil. Mas quando a gente está nesse vale, né, quando a gente está nessa situação, e a gente que é cristão tem uma cobrança, né? E Mais aí? ainda. Cadê os bebês? E cadê os filhos? E eu Nossa, sei que as mãe. pessoas não fazem por mal. Mas quando você já está naquilo, já está fragilizado e todo mundo perguntando, tem pessoas que eu ouvi, assim, as pessoas não sabiam, da pessoa de quem eu ouvi isso não sabia que eu estava nessa situação, mas eu ouvi uma pessoa dizer assim que se você não, se Deus não estava dando filhos, então tem alguma coisa errada com você, né? Deus, ou você está em pecado, tipo assim, Deus está te punindo. Nossa, mãe, ela não leu a Bíblia, não, foi? Entendeu? Socorro. Só que assim, por mais que a gente saiba que não é isso, quando a gente tá nessa situação, tudo nos fere, tudo nos machuca, né? Respira e a paciência e o domínio próprio e a mansidão É, tem que ser tudo no mesmo pacote. tudo no mesmo pacote. Jesus. Mas assim, foi um Não fale. tempo. Gente, peraí, amiga, eu vou ter que parar aqui. Gente, aprendam. Se uma pessoa não tem filhos, você não sabe por quê. Não fiquem enchendo a cabeça da pessoa de murmuração. Porque isso é uma Gente, murmuração que vocês, eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa há muitos anos. Cadê o bebê? Já tá na hora. A gente acha que tá brincando, não, a gente tá magoando. Então a gente tem que pensar, tem alguns aspectos da nossa vida, Garol. A gente tem que pensar e olhar com os olhos de Deus. Cara, se não tem filho, ou porque eles não querem, existe algo que é da vida íntima deles. Não só filhos, né? Entre outras coisas, mas isso, eu acho que isso é muito real. Isso, e a gente faz muito isso, e às vezes sem perceber e sem más intenções, Sem mais né? intenções, mas acaba que, como você disse, a pessoa está fragilizada. E aí ouvir o que uma Exatamente. filha de Cristo falou, é porque Entendeu? você tem algum problema não é fácil. Vamos lá, amiga, para o seu milagre. Então, aí vamos lá para o milagre, mas tá. O Senhor me ensinou isso, né? Nós fomos para o tratamento e eu fui com isso em mente. Eu disse, né? Eu vou fazer a minha parte. Sim. E o Senhor é que vai dar a resposta definitiva, né? E aí fomos. Fizemos o tratamento, tivemos lá 9 embriõezinhos. Nossa, e eu, uma fortuna. Uma fortuna. Eu disse, gente, 9 tá maravilhoso. Né? Porque eu vou ter várias tentativas. E aí, vamos lá, primeira tentativa. O médico fez lá, colocou lá 2. Assim, já na primeira tentativa, um dos embriõezinhos não resistiu, né, no descongelamento. E aí o médico foi e colocou os outros 2. 3, né? Colocou 2. Um não resistiu, né, quando descongelou. Ele descongelou. Então já foram 4. Aí já foram 3. 3. Ele descongelou 3, um não resistiu ao descongelamento, e 2, ele fez a implantação, né? Colocou lá no útero. E aí toda aquela expectativa e tal. Quando Nossa, mãe, como é, Carol, a expectativa? São os dias mais longos, você tem que esperar, né? Foram acho que 12 dias para poder fazer o beta. E aí, nossa, esses 12 dias, 1 milhão de coisas passando na cabeça, né? E aí, quando a gente fez o beta, o teste de gravidez, negativo. Nada. E aí, meu Deus, fiquei muito triste. Demorei uns meses para voltar no médico para dar continuidade, né? Aí demorei um pouquinho, demoramos uns meses e voltamos. Quando voltamos, a gente ainda tinha 6, né? Lá congelados. E aí o médico falou, e até então eu não, tem 6, tá bom. Outra fortuna. Outra fortuna. 6. E aí o médico disse, olha, tem uns meses que vocês fizeram, a gente mudou um pouquinho o procedimento. Vocês têm embriões, os nossos embriões eram de 3 dias de desenvolvimento. E ele disse, olha, a gente agora está usando embriões de 5 dias, porque são embriões que têm mais chance de gravidez e tal. Então, a gente vai pegar os 6 embriões de vocês e vai descongelar, porque eles ficam congelados, né? Uhum. E vai deixar desenvolver mais 2 dias, para eles virarem embriões de 5 dias, né? Ficar mais forte e tal. Então, a gente faz a implantação, os outros que sobrarem congela para vocês fazerem. E o coração novo. Acelerando, ele falando. E o coração acelerando. Senhor, socorro. E aí ele disse, né, vão, se preparem, a gente tem todo um preparo que tem que fazer. A gente fez o preparo e no dia que ele marcou para fazer a implantação do embrião, a gente chegou lá sem saber, né, o que tinha acontecido. E quando a gente chegou, ele disse... A notícia, eu já tenho vontade de chorar, porque eu soube isso no seu chá de fralda e quando eu lembro, eu tenho vontade de chorar.
E aí, quando a gente chegou, ele disse, olha, dos embriões de vocês, só um sobreviveu. Meu Só sobrou um Deus, embrião. a fortuna caiu. A fortuna acabou. E assim, e eu, amiga, que sou uma pessoa que gosto de estar no controle. Porque o que eram aqueles 6 embriões? Né? Era o controle, Conforto, conforto. descanso. Né? Eu tenho Olha, opções. Isso. seis. Eu tenho opções. Se não der certo agora, eu tenho outra tentativa, eu tenho outra. Era, de uma certa forma, eu me sentia no controle da Sim, situação. sim. Que é o que todo ser humano tenta fazer. Exatamente. E aí, quando chegou lá, o médico disse, olha, só tem Meu um. Deus. E assim, eu não sei se foi já a minha visão, o meu coração, que já estava assim, ou se o médico realmente falou dessa forma, mas eu senti, sabe, que nem ele estava com tanta esperança. Eu não sei se foi, se fui eu já, né? Diga, você não pode culpá-lo, né, É, por essa parte emotiva, mas mas eu já senti que ele a gente vai colocar esse aqui, vamos ver, né? Aí eu, ai meu Jesus Deus. amado. E assim, eu saí de lá arrasada, arrasada, chorando, eu já sei, não vai dar Meu Deus. certo. E Jessé, assim, o contrário, o oposto, né? O meu oposto, Sim, Jessé. Gessé é alegria. Onde eu vou trazer Jessé aqui, porque ele é profissional nos teclados, para É, você ver como é Gessé. Jessé, não, Carol. Quando o médico falou que só tinha um, eu tinha certeza, não é esse, né? Que Deus. Gessé, olha aí, É, tá vendo, amiga? Sempre tem que ter um do casamento, que é sempre assim. Quando um tá triste, é, outro tá no alto. pois é. E aí a gente teve que esperar, né? Aí a semana eterna para fazer o Até o teste. procedimento. E aí quando a gente fez o teste do beta positivo, Gente, é Olivia. e Eu vou colocar uma Olivia foto dessa criaturinha aqui, mais coloque. fofucha. Pois é, Olivia, Olivia, o nosso amiga. embriãozinho. Aí agora, com essa história, eu queria que você emendasse. Gente, é surreal, assim, quando eu ouvi sua história, eu acho que na época me deixou muito mais íntima de você. O bom de ser igreja é isso. A história das pessoas me deixava se tornar mais íntima. Mesmo que as pessoas não quisessem, eu entrava na vida das pessoas. Aí eu comecei a ficar apaixonada por Carol, pela história. Marcela uma vez contou, chorou horrores. Porque ela me ligou, lembra? Você lembra dessa história que você saiu de lá? Que ligou, Nossa, disse, liguei pra. Serva, você contou essa história para mim. Serva só tem um e você chegou na casa dela, não sei, foi uma história assim. Você É, lembra disso? isso mesmo. Que você foi para lá, vocês Ai, conversaram. conversei, chorei. Marcela, Carol e Marcela são lindas, assim, É, a irmandade delas. E eu lembro que assim, que isso me restaurou muito sobre muitos aspectos da minha vida, sobre confiar em Deus. E aí eu queria que com essa história linda você entrasse num estudo bíblico, porque é importante a gente viver Cristo biblicamente falando. Quando chega uma situação dessa, você pode falar: Senhor, eu não sou nada. Eu preciso da tua glória, eu preciso da tua graça e misericórdia. Então, eu queria que você encaixasse, terminasse de contar e fosse para a importância do estudo bíblico. amiga, justamente, eu acho que essa foi a fase da minha vida que eu realmente comecei a me aproximar mais do Senhor, de fato, sabe? De conhecê-lo, de ter intimidade, assim, mais profunda. Esse foi o pontapé inicial. Então, assim, é por isso que a gente sempre diz que o crente ele se aproxima de Deus no sofrimento, né? A gente não se aproxima, não amadurece, como diz uma amiga minha, tomando um suquinho na beira do resort, né? Não, Com o não sol batendo, os amadurece, cabelos voando. entendeu? Não é assim, Não, gente, a não gente é assim. amadurece no sofrimento, é assim. E assim, foi a partir daí que eu comecei essa caminhada, né? Disse, não, eu preciso conhecer mais esse Deus, né? Que cuida de mim, que está comigo, que está guiando a minha vida, né? Que está controlando. O controle não é meu, eu já percebi Não, que o controle não é meu. nada. De nove. Exatamente, só ela. Umzinho só. Jesus disse: Vou usar esse um aqui porque eu quero ver como é que vai ser minha filha. Pois é. E a partir daí, assim, a gente começou uma caminhada de amadurecimento mesmo. E eu comecei a perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, não é exatamente sobre nós. A gente, às vezes, lê a Bíblia procurando coisas sobre nós, né? Sim. A gente Que quer nos preencha. que nos Não é isso? preencha, a gente quer ser confortado, a gente quer, né, ter o nosso ego é, Trabalhado. trabalhado, né? A gente quer aumentar a nossa autoestima se a gente tá Exatamente. triste. Mas, assim, não é sobre nós, é sobre ele, né? Sobre É Cristo. sobre conhecê-lo, é sobre entender o que ele está fazendo, né? No mundo, é sobre entender a obra dele.
E aí, quando a gente olha para a Bíblia com esse olhar, tudo muda, né? A gente sai do foco, a gente sai do holofote, porque não é para a gente estar ali. Quando a gente está ali, o peso é muito grande. E quando a gente coloca Deus realmente no centro, é tudo diferente. E o estudo bíblico, ele precisa ter esse foco, né? A gente precisa ter esse foco de conhecer o Senhor, de conhecer quem Ele é. E só assim a gente vai confiar, a gente vai conseguir abrir mão do controle mais facilmente, né? Para as Sim. controladoras como eu, Amiga, como todas nós. como todas Eu nós, acho que né? mulher tende a ser mais eu que mando, Eu que vai também ser acho tudo que é por uma causa coisa de bem mim. feminina isso. Porque, tipo, nessa situação, já disse, não, amor, é isso aí agora. Jesus preparou isso. Aí a mulher, ai meu Deus, a mulher já bota a mão na cabeça. Isso. E Senhor, porque, É. cara, é E sempre Jessé, assim. assim, ele é positivo e não só para, tipo assim, vai dar certo porque vai dar certo, Porque sabe? ele confia. Ele confia que se não der certo, A é porque vontade era de o Deus. melhor, Sim, sabe? Ele sim. é muito tranquilo nisso, como nós temos que ser, na verdade, né? Já você é crente, né, Carol? Tanto você É, casou com ele, meu bem. pois é. E aí eu tive que passar por esse processo de entender isso também, né? Que De ele já entender. entendia na época. E assim, o estudo bíblico é fundamental para a gente entender isso, sabe? Conhecer Deus, entender Deus, o caráter dele, o coração dele. A gente só entende olhando para a Bíblia. Olha, amiga, você acha que esse processo foi um divisor de águas? Assim, você pode dizer, Nath, Carol de tentar ter filhos, Carol depois de ter filhos. Com certeza, amiga, com certeza. O que foi assim de mais, como eu posso dizer, sei lá, mais especial que você acha que você aprendeu? Claro, não só a confiar, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. Às vezes a gente acha que confia, mas não confia. A gente confia na É, gente. Não descansa em Deus. Você acha que você se livrou de alguns pecados depois do que Deus fez através de Olivia? Tipo, olha, tchau, murmuração, tchau, descontentamento. Eu te dei uma nova vida. Você é mãe, você gestou, né? Queria que você amiga. falasse um pouco assim sobre isso. Tá. Eu acho que um monte de coisa, né? Muitas. Muitas coisas. Mas, assim, primeiro de tudo, entender que Deus não precisa, que Deus não tem obrigação nenhuma de atender às minhas vontades, sabe? Boa, Carol. Que Deus não me deve nada. Nada. E muitas vezes a gente sabe disso na mente, mas isso não desce para o coração, né? No fundinho, a gente acha que a gente é bonzinho, a gente acha que Deus, né, deu para fulano, tem que dar para mim Aquele também. pecadinho do orgulho, né? Um pouquinho de orgulho, Isso. uma pitadinha de É. orgulho. Então, acho que o principal, assim, que me quebrou mesmo foi essa parte de entender que ele não deve nada para mim. Na maternidade, depois que a Olivia nasceu e etc., até algumas amigas me diziam: Ah, Carol, eu achei que você ia ser aquela mãe que bota a menina redoma, né? Porque foi tão difícil essa menina vir. Nossa, mãe. Então, elas achavam que eu ia ser essa mãe, assim, né? Que não deixava a Olivia fazer nada. Então, eu assim, tenho meus defeitos, né? Mas nesse sentido, eu fui muito tranquila. E eu dizia a elas, gente, eu tenho, assim, plena consciência que Olivia é uma bênção, é um presente que Deus me deu. E eu preciso honrá-lo, sabe, com ela, com a vida dela, de não idolatrar minha filha, porque ela é um presente de Deus, né? Foi Deus quem confiou a mim. Então, o foco não é ela, é o Senhor. Não idolatrar minha filha e realmente tentar fazer tudo que tiver ao meu alcance para que ela conheça esse Deus, conheça esse Cristo, sabe? Que fez isso na minha vida, que me deu ela de presente, que me ensinou tudo isso. Tentar apresentar esse Deus para ela também. Amém. E Olivia conhece, viu? Olivia está entre nós, é minha aluna da Escola Bíblica Dominical. Ah, Uma bênção, Olivia. Muito atenta, ela sempre fica atenta. No final, ela diz, ô tia Nath, por que isso aconteceu? Ela está na fase dos porquê, né? Me é. explique. Mas assim, na Olivia é uma maternidade bênção. é um desafio, porque a gente Desafio, também se amiga. pega em muitos pecados, né? Muitos. O E como coração da você gente é mesmo muito disse, exposto. você teve um processo para que o milagre viesse. É. E aí o milagre veio, Jesus te deu. Aí, e agora? Eu vou fazer de Olívia, eu vou idolatrar, eu vou confiar, eu vou continuar confiando do mesmo jeito que eu confiei, com a mesma fé que Jessé teve. Não, amor, é esse aqui. Vou confiar e descansar. Eu acho que é bem, rapaz, é um trabalho dia após dia, né? A gente cresce.
no estudo e até espiritualmente mesmo. Os filhos vieram para tratar os nossos corações em Cristo. Totalmente, totalmente. Várias vezes eu penso nisso em casa, assim, nas vezes que eu erro, né, nas vezes que eu digo, Senhor, hoje eu não consegui, né, hoje... Não consegui ser mãe. Não consegui ser mãe. Faz parte. Não consegui ser crente, pequei 100%, Senhor, me perdoa, Faz né? parte da nossa vida, Faz porque a gente parte. é pecadora. Exatamente. E outras vezes que ela me tirava a paciência, assim, sabe quando a criança faz birra e chora e se esperneia, e às vezes eu olhava para ela e dizia, Senhor, então é assim mesmo que eu sou também, né? Quando eu quero, porque quero uma coisa que te peço, sabe? Às vezes eu me via no lugar dela, sabe? Com Deus. E é engraçado isso. Extremamente, a gente se enxerga, né? Exatamente. Vê o próprio Cristo ali, né? Se fazendo como uma criança. Digo, você é assim, viu? Você é assim Então comigo, você cuidado quando você for tratar sua filha. Entendeu? Não é isso? Isso mesmo. Amiga, bem, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as escrituras. Você se formou, né, em teologia bíblica, pelo Centro Presbiteriano André Jumper. Eu falei certo? André Jumper. Eu queria que você me contasse, amiga, porque assim, isso é um pouco... Eu não sei se as mulheres, nós somos presbiterianas, a gente tem, como eu posso falar? Eu não posso falar. Não, a gente entende que o pastorado é só para homens. A Bíblia diz, né, falam sobre pastores homens. Mas, assim, o estudo é para todos. E aí você fez esse estudo, eu acho que o pastor Eduardo, ele sempre diz, qual é a mulher? Nenhuma mulher vai querer, porque ele quer que estejam mulheres sábias também estudadas na nossa igreja. Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse curso. Eu sempre quis fazer, mas eu acho que eu vou ser uma tragédia, porque eu não tenho paciência de ficar no computador lendo, mulher, de trabalhos e trabalhos. Queria que você desse o seu testemunho, assim, que eu vejo que realmente você, depois que você começou a fazer, você já era ótima, assim, tinha uma oratória boa, acho que você começou a ter uma oratória melhor ainda, né, sobre teologia, né, as palavras, né, de crente, que os crentes falam muito bonito. E aí eu acho que isso mudou bastante, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já tinha vontade de estudar de forma um pouco mais formal, mas ainda não tinha procurado mesmo. E aí, em todo esse processo, né, de dar aula para os adolescentes, de sentir que eu precisava estudar um pouco mais, de até a própria Olivia, assim, eu pensando, Senhor, eu preciso saber para ensinar minha filha, né? Porque às vezes a gente acha que só precisa estudar se a gente for professor, se a gente precisar dar aula, né? Mas quem tem filho, né, é o professor do seu filho, é o discipulador do seu filho. E eu disse, não, eu estou sentindo que eu estou precisando aprender um pouco mais do que eu sei aqui. E aí o pastor colocou no grupo das mulheres, né, lá, gente, tá tendo... mulheres. Isso, tá tendo a pós-graduação e tal, deu um incentivo, eu conversei com ele, dizendo que eu estava querendo, ele me deu o maior apoio, e aí me matriculei. E assim, tem sido uma experiência, terminou agora, recente. Já acabou? Eita, eu pensava que você já tinha acabado. Não, terminou agora, fiz o último módulo. E foi uma experiência, assim, muito legal. A gente começa a olhar, eu fiz teologia bíblica, né? Sim. A gente começa a olhar a Bíblia e a história da redenção com outros olhos, assim, com um olhar mais ampliado, né? Não que quem não faça o curso não possa, não é isso. Mas assim, foi o meu processo, Carol, né? Olhar técnico. Você começa a entender coisas que você não entendia antes. Caracas, isso faz muito sentido, não é? É mais ou menos isso. Exatamente, foi muito legal. Mas assim, eu sei que nem todo mundo gosta do estudo um pouco mais formal, né? Nem todo mundo tem o apreço, a paciência, né, de fazer um curso assim. Mas estudar a Bíblia e aprender mais da Bíblia, a gente não precisa necessariamente fazer um curso, né, de teologia, de uma pós-graduação. A gente pode, hoje em dia, a gente tem muitos recursos, eu trouxe um aqui, né, para falar, que a gente pode aprender a estudar as escrituras, sabe? Aprender a estudar melhor. Mas, assim, e voltando para a questão também da nossa denominação, né? No caso, a gente não tem pastora. Então, por que estudar se eu, né, não vou ser pastora, não vou, né, enfim, exercer esse dom do ensino de uma forma muito, né, ampla, digamos assim. Mas a gente precisa estudar, como eu disse no início, né? Porque a gente precisa conhecer Deus. A Jane Wilke, nesse livro aqui, ela fala isso, assim, que a gente não ama o que a gente não conhece. Né? Exatamente. A gente precisa conhecer para então amar.
E é só a gente pensar, por exemplo, nos nossos casamentos, né? Hoje, a gente diz que ama o nosso marido mais do que lá no dia que a gente se casou, né? Porque a gente já conhece É mais. demais, né? Até Casamento. então, hoje eu e Jessé temos 12 anos de casados, né? Eu amo Nossa, Jessé muito mais do que há 12 anos atrás, porque hoje eu com conheço certeza. Jessé. E olhe que Jessé é uma pessoa com pecados e com defeitos, como eu sou, né? E o Senhor é perfeito. Então, conhecer o Senhor e não amar é impossível, né? Impossível, sim, sim. Então, é para isso que a gente precisa estudar, para amá-lo, né, da melhor forma que a gente puder, para conhecê-lo como ele verdadeiramente é, porque às vezes a gente escuta muita coisa que não está alinhada com a Bíblia, e quando a gente conhece a Bíblia, a gente consegue discernir, né? Ó, isso aqui não é, Deus Sim. não é desse jeito que estão pregando aí. E é isso. Eu ouvi também uma vez um podcast que eu sou também a ouvinte de podcasts, viu? Gosto muito, você e Mirtes. É. E aí eu ouvi um podcast que eu fiquei muito pensativa sobre, e o pastor falava sobre isso, assim, da importância de nós lermos a Bíblia e nós estudarmos por conta própria. Porque quando Sim, um pastor prega, quando a gente ouve um podcast, quando a gente, sei lá, né, escuta uma pregação na internet, a gente está escutando uma palavra de uma pessoa falando sobre sim, Deus, sim. né? E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, é o próprio Deus que está falando com Falando. a gente. Perfeito, Então, assim, perfeito isso. só isso já é motivo suficiente para a gente Motivo estudar. suficiente. Na verdade, acho como você tem o seu ministério, você é líder de adolescentes e você tem feito um trabalho muito bom com as mulheres na nossa igreja, auxiliando Mirtes, vai começar a pegar aí, né, Carolzinha, Mirtes disse que não, vai, Carol, vai pegar um pouco do que você vai deixar, Mirtes, porque é preciso mulheres assim, mulheres com um pouco mais de... Não que as mulheres são tolas, não. Eu acho que todas as mulheres são sábias, mas tem umas que têm um pouquinho, que tem um espacinho maior para um aconselhamento, e é Sim, através disso. Você tem que sim. estudar. É. Você não pode, não, porque eu tenho um dom de línguas. Não, gente, não é sobre isso, não é isso. Você É. tem que ter o dom da Bíblia, porque chega todo tipo de assunto, não só com adolescente, você agora É. está começando com as mulheres, são assuntos que você vai olhar e falar, não, tá tudo bem, você tá errada, seu marido é isso, você é aquilo. Não, você tem que pegar a É. Bíblia e dizer, olha, eu, com a minha sabedoria, Cristo, a Bíblia diz sobre isso, isso. Então, eu acho que o curso de teologia, eu acho que ele satisfaz isso muito em nós termos a segurança de falar com Sim, autoridade, sim, sim. porque nós somos cristãos e a Bíblia diz que nós somos capacitados, mas também da gente dar um outro ponto de vista, né, para que não fique só no feijão e arroz, né, É. aquela palavra que todo mundo já sabe. A gente sabe que Deus nos ama, mas a gente É. precisa conhecer mais por que Deus nos ama, por que Deus criou o casamento, né? E muitas das vezes as pessoas não sabem explicar porque elas mal leem a Bíblia É. e eu acho isso interessante. Então você acha que isso também mudou muito assim um pouco a sua forma de agir com os adolescentes, o fato de liderar, até com Olivia mesmo, você acha que isso fez algum sentido a mais para você como uma mulher cristã que quer ser a mulher virtuosa que a Bíblia diz, porque a gente é todo dia, né, Miguel, é constante tentando crescer em espírito. É. A luta é constante, né? Mas com certeza fez todo sentido, Nath, porque hoje eu consigo é, entender melhor como aplicar, sabe, a Bíblia, a teologia no meu dia a Pronto. dia, na minha vida comum. Porque a gente não vive, é, a gente não vive 7 dias por semana na igreja, né? A gente não Não, vive o tempo todo tendo experiências sobrenaturais. A gente vive a nossa vida não. ordinária, né? A gente vive a vida A real. vida real, o dia a dia. Então, como é que eu vou, sabe, me conectar com Deus, encontrar, né, Deus, como é que eu vou dar testemunho do Senhor na minha vida diária, né? No meu dia a dia, nas coisas que eu faço, no meu trabalho, em casa, com meus filhos. Então, fazer essa conexão, sabe? Mesmo. Eu acho que Sim, isso foi assim, a coisa mais importante. importante. Você quer falar mais algo sobre isso? Sobre Acho que só estudo quando eu for falar, bíblico, livro, né? Você quando vai eu para o for livro. falar do Pronto, livro. não, eu tenho só mais uma pergunta aqui. Tá. Como reconhecer o meu chamado ministerial de acordo com as Sagradas Escrituras? Pergunta muito boa, amiga. Mande É, ver. Então, como eu disse, por exemplo, eu com os adolescentes, né, eu
trabalhando com os adolescentes, não foi uma coisa sobrenatural, né? Um recado sobrenatural que eu recebi de Deus. Mas eu acho que a gente entender o nosso chamado ministerial parte primeiro da gente pensar um pouquinho nas coisas que a gente gosta de fazer, isso é importante, né? Coisas com que eu me identifico e alinhar isso com a necessidade da igreja, do corpo de Cristo, sabe? Em primeiro lugar, o chamado de todo cristão é o ID, né? Sim. ID, fazer discípulos, ID, pregar o evangelho, então a gente parte daí. Então, como é que eu vou fazer esse ID? Como é que eu vou obedecer, né, esse mandamento do Senhor? E a partir daí eu vou pensar nas coisas que eu gosto de fazer, nas habilidades que eu tenho. Então, se eu tenho habilidade de comunicação, eu posso fazer um videocast. Sim. Né? Se eu, sei lá, gosto de ensinar, eu posso ensinar criança, eu posso ensinar adolescente, eu posso... E por aí você vai, né? Se eu tenho habilidade com rede social, com mídia, eu posso ajudar a igreja nessa parte. A igreja precisa tanto. Sim. Então, eu acho que é por aí. A gente pensar em coisas que a gente... habilidades que o próprio Deus nos deu. Né? E procurar na igreja o que é que está precisando ser feito, ou na igreja ou em algum outro ministério. Né? E aí, ir encaixando. E o próprio Senhor, ele vai guiando a gente, vai direcionando. Eu acho que a gente nunca vai fazer nada. Ai, banda voou. Não, Deus, eu acho que Deus, ele tá ali. Sim. Deus existe para isso, para nos guiar. Então, a gente tem que confiar e descansar, né? Exatamente. Estamos indo para o nosso encerramento, mas antes disso, amiga, eu queria que você falasse sobre os livros. Tá, pronto. Agora é o nosso Indique um Livro. Carol me disse 2, você trouxe 3? Foi. Não, trouxe 2. Aqui pronto. Minha... Você pode indicar aí, amiga. Você pode falar aí qual a necessidade e por quê. Tá. Você... Esse aqui é o Idade da Oportunidade. Pronto. Esse é um livro para adolescentes, na verdade é sobre adolescentes. Eu sempre indico ele para os pais e para os líderes de adolescente. Então, o autor é o Paul Tripp e ele vai falar sobre como essa idade da adolescência, que o mundo diz que é o terror, né, que é a idade que os pais só querem que passe, ele vai mostrar para a gente que, sim, pode ser difícil, mas é um momento que a gente tem a oportunidade de acessar o coração dos adolescentes, de instruir eles, né? E isso vai exigir de nós esforço, né? Tanto dos pais como dos líderes, vai exigir um esforço. Muitas vezes a gente queria, né, estar descansando, e você vai ter que aconselhar, né, aquele adolescente. Mas já vai ter que sair, porque o adolescente ligou, socorro. Isso, exatamente, né? Um pai ou uma mãe que chegou cansado do trabalho e só quer se jogar no sofá e relaxar, encontra aquele adolescente ali chorado, emburrado, né? E vai ter que conversar. Então, o autor vai dando esses direcionamentos e do meio para o final, mais ou menos, ele dá também dicas muito práticas de como lidar com questões específicas dos adolescentes. Então, é muito bom. Perfeito. Muito bom mesmo. É porque, na realidade, é isso que você disse. Às vezes as pessoas tratam o adolescente como um fardo. Isso. E, na verdade, elas não sabem utilizar esse momento que, para elas, é um fardo, um momento para que possa inserir as coisas boas no coração deles, né? E por isso que aí surgem as depressões e as outras coisas. Perfeito. As pessoas, às vezes... É igual criança, amiga. A gente que é mãe de criança, esse momento agora de bagunça vai passar. A gente de riscar a parede, minhas paredes é tudo riscada. Vai passar, a gente tem que aproveitar. Então, assim, não adianta a gente se estressar. Eu já me estressei muito, mas um dia eu disse, Senhor, o Senhor quer isso. Então eu vou e vai vir em outras épocas. A mesma coisa do adolescente. Ele não vai ficar eternamente adolescente. Exatamente. Uma hora ele vai... E se ele tiver um acompanhamento espiritual, quando ele entrar na juventude, na mocidade, nossa, eu acho que vai ser bem relevante, né? Ele olhar para trás e ver como que ele foi ajudado. Isso, exatamente. Eu digo isso por mim mesma até, né? Que na minha adolescência, né, andei com amizades que não eram amizades sadias e saudáveis. Fiz coisas que minha mãe ficava de cabelo em pé, coitada. Mas pagou o preço, pagar o preço para entender o porquê. Exatamente, mas chegou mais na frente e eu entendi, né? E eu fui o tempo todo orientada e cuidada por ela. E ela corria, pastor, conversa com minha filha, não sei o que, né? E ia pro líder, fulano, conversa com minha filha. E aí... É uma luta, viu, gente, dos pais. Exatamente, mas o Senhor, né, recompensa o trabalho. Sim. Graças a Deus, Deus ele recompensa. É a graça soberana. Pois é. Amiga, e o seu segundo livro, que você já fala um pouco dele? Então, o segundo livro é sobre o estudo bíblico, né? Sim, é específico para mulheres esse. E é um livro, gente, muito bom.
não precisa estudar teologia para entender. Tipo, ela escreveu para qualquer mulher, sabe? Qualquer uma de nós que quiser entender como estudar melhor a palavra de Deus. Esse livro é excelente. Ele vai ensinar a gente a estudar com método indutivo, mas ele não é cansativo, sabe? Chato de ler. É um livro chato, é um livro muito técnico. Não, é um livro muito, muito bom. Eu indico para qualquer mulher. É muito bom. Eu vou querer, Carol. Pronto, compre. Vale muito a pena. Vale a pena mesmo. Muito a pena. Mulheres investindo em mulheres. Você que é mulher, você que está vendo, ou você que é marido, compre, dê para sua esposa. Você que é filho, compre, dê para sua mãe, amigo, né? É sempre bom você pegar umas dicas de livros bons e, assim, às vezes a gente não sabe como falar, assim, com a pessoa, sei lá, uma pessoa meio estressada. Aí você compra Pecados Intocáveis, digo, eu comprei um presente. Então, gente, use e abuse das indicações dos livros aqui deste videocast, que vai valer muito a pena, e dê de presente para alguém. Exatamente, boa dica. Não é, amiga? A gente às vezes usa os livros para... Ô, amor, toma aqui um livrinho. Isso. Eu já recebi muito presente assim, e eu entendi quem me deu. Isso, eu também, viu? Já recebi. Amiga, então é isso. Você tem mais algumas considerações? Sei lá, dar alguma dica aí para os líderes? Quiser ler alguma coisa aí que está no livro? Eu separei. A palavra é sua. Separou? Pronto. Deixa eu ver se eu lembro, viu? Você nem usou nada, mulher. Olha quanta anotação, minha gente. Aí, minhas anotaçõezinhas aqui. Mas, na verdade, é mais sobre estudo bíblico, tá? Algumas dicas, porque às vezes a gente não sabe por onde começar e não sabe como fazer, o que fazer. Por favor, faça isso para mim. E aí eu separei algumas coisinhas que... Obrigada. Então, vamos lá, rapidinho, né? Primeiro, a gente escolher um tempo que se encaixe na nossa rotina, né? Esse é o básico, que a gente já sabe. Não precisa ser todo dia, tipo, 7 da manhã. Se deu 7 e 5, a gente, não consegui, né? Não, você coloca um tempo ali entre 7 e 10 da manhã, né? Que eu consigo fazer. E aí cada uma vai ter seu tempo, né? Coloca uma margem assim maior para você não se frustrar tanto, né? Porque se a gente botar uma hora muito específica e aquela hora passar, a gente não quer mais fazer. Orar antes, né? Pedir ao Senhor que fale conosco, né? Que direcione o estudo, direcione aquele momento. Que a gente não se apegue tanto à quantidade de tempo que a gente tem, porque a gente sabe que a gente que é mulher, que tem filho pequeno, às vezes a gente não tem muito tempo disponível, né? Então a gente não vai ter aquela, sei lá, 1 hora para sentar, para ler, para grifar, canetinhas coloridas, silêncio, né, amiga? Às vezes tudo que a gente tem canetinhas coloridas, todas as cores, azul, que eu mais gostei, vermelho. Aí, hoje é uma só, um risco. Ver meus livros é tudo rabiscado, porque eu vou riscando. Não é? E às vezes a gente bota esse ideal, né? Que tem que ter 1 hora disponível. Um mundo ideal. Não vou cantar aqui Aladdin, não. Então, assim, não se apegue tanto a essa perfeição, né? E mais a constância. A constância é o mais importante. Então, eu fazer todo dia 15 minutos de leitura bíblica, de devocional, é melhor, né, do que não fazer nada, do que fazer um dia 40 minutos e não conseguir fazer nada nos outros dias. Então, sim, mesmo que seja um pouquinho todo dia, a constância é mais importante. Né? Se precisar reduzir as expectativas, reduza as expectativas, né? Então, mas não deixe de fazer. Mas não deixe de fazer. Né? E outra dica, escolher um livro da Bíblia para ler ele de forma completa. Sim. Não ficar como você disse, né? Caixinha de promessa, abrir a Bíblia e vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Então, escolha um livro da Bíblia para você ler ele do começo ao fim. Né? Se você não quiser, sei lá, começar já lendo a Bíblia toda, comece livro a livro. Né? Pense num livro que você goste mais, que você tenha mais afinidade e leia ele completo. Isso vai ajudar a entender melhor, né, o livro, sim, entender melhor o que ele está dizendo. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui, tá? Se puder, se você gostar, anote. Pode ter um caderninho do lado simples mesmo, muito, né? Muito importante. Anotar aquilo que Deus falou com a gente, aquilo que a gente entendeu do texto. Eu trouxe até o caderninho, porque eu gosto de anotar as coisas mesmo. Quando eu gosto de riscar, mulher, a Bíblia. Eu tenho problema, também. Meu Deus. Eu tenho umas 2 Bíblias ali que só eu que entendo. Pronto, eu também gosto muito de riscar. Eu sou do risco. É tanto que eu tô aqui, gente. É meu caderno aqui. Eu não tô computador, não. Chique, né? As pessoas são os laptops, sei lá. Eu gosto de escrever, porque aí eu vou riscando, e a Bíblia é do mesmo jeito. Aí eu já risquei a edição lá e são lá chateada. Então, eu também, eu sou analógica, não sou digital, não. Totalmente. Eu gosto de escrever.
Então, e quando a gente escolher, né, por exemplo, eu escolhi um livro lá, se informar um pouquinho sobre o livro. Então, quem escreveu, para quem, o contexto histórico daquela época, é legal porque a gente vai entender melhor. Sim. Se tiver Bíblia de estudo em casa, geralmente a Bíblia de estudo às vezes tem, né, no início de cada livro, algumas informações ali históricas. E a gente pode ler antes de iniciar o livro e vai ajudar a gente no estudo. E, por fim, esse livro aqui traz, né, um modelo de método, que é o método indutivo, que a gente faz 3 perguntas ao texto, né? O que o texto diz, a gente lê o texto e pensa, o que é que ele diz? Sim. É o olhar inicial. O que é que aquilo significa e como esse texto transforma a minha vida, né? O que é que esse texto pode, o que é que eu posso trazer para a minha vida, aplicar para a minha vida hoje? Então, são 3 perguntinhas simples que, com o tempo, com exercícios, a gente vai fazendo de forma bem natural. Eu acho que é isso. Aí, na IPJO tem recentemente a gente estudou, né, sobre como estudar a Bíblia na EBD. Sim. Então, lá também, com certeza, tem uma playlist sobre isso. Vou deixar aqui também a playlist. Agora nós temos uma pessoa que está caprichando lá, né, na mídia, fazendo playlist. O pastor Danilo também gosta disso. Deixarei aqui, deixarei o link. Bem, amiga, eu queria agradecer. Agradecer a você, veio toda linda aqui. Muito obrigada, amiga, pelo seu empenho. Você não ficou nervosa. Falou muito bem, sua oratória foi perfeita. Eu que posso ter dado umas gaguejadas, mas está tudo bem. Já se acostumaram com a Natália falando. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter outras conversas sobre mulher, sobre teologia, sobre os adolescentes do futuro. Isso. E eu queria que você fizesse um convite para as pessoas do evento da nossa igreja. Ai, gente, então, nós temos nosso quarto Transformados, Conferência Transformados. É uma conferência para jovens e adolescentes. Vai acontecer em 9 e 10 de agosto, lá na nossa igreja. Então, entre aí nas redes sociais, o mp.ipjo, deixa, né? E upa.ipjo, a gente está postando lá as informações. Corram lá, se inscrevam, participem, porque é bênção. A gente já está no 4º ano, né, Nath? Desde o primeiro estamos juntas, né? Graças a Deus, Jesus é bom. E a cada Transformados, Deus tem feito coisas diferentes. A gente acha que é tudo igual. Eita, Carol, esse ano vai ser... Não, Deus, ele está renovando, né, amiga? É verdade. A cada dia. E qual que vai ser o tema mesmo desse ano? Esse ano é Não Entre em Pânico, conectando o Evangelho à cultura pop. A gente vai conversar um pouquinho sobre como conectar o Evangelho à cultura. E quem vai falar para a gente é a Rebeca Souza. Pois é, acho que ela é... Ela é escritora, né? Tem 3 livros, né? Eu vi que você postou um vídeo lá sobre ela. Ela tem 3 livros publicados. Tá lá no nosso Instagram também, a gente marcou ela. Para quem quiser conhecer, é muito legal o material que ela produz. Pois bem, então não entre em pânico. Se inscreva aqui na nossa conferência Transformados. Deus tem feito grandes coisas através dela. Você, que é de outras igrejas, vocês podem também clicar nesse link aí. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo para vocês se inscreverem e participar conosco. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco até aqui, no final desse vídeo. Se você quiser deixar alguma pergunta que acha que Carol não respondeu sobre adolescentes ou sobre estudo bíblico, você deixa que depois eu pergunto para Carol responde, faz um rios e eu posto lá nos nossos canais. Muito obrigada pela paciência, muito obrigado por vocês estarem vendo aí todos os vídeos, gente. Lá no YouTube, eu acho que já tem mais de 200 visualizações no nosso primeiro vídeo. No TikTok, é porque eu não sei essas coisas, eu sei que deu mais de 2.000 visualizações no vídeo curto. Você imagina Carol falando sobre estudo bíblico, meu amor, vai bombar. Então, eu agradeço a vocês e peço para que vocês curtam, compartilhem as nossas redes sociais, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Um beijo, que Deus abençoe vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo videocast A Recepção.